Eu vou ler algo que já escrevi anteriormente, mas creio que ainda não teve a ressonância suficiente. Teve a ver com uma exposição de fundamentos para eventual aditamento ao artigo 2º da Lei Orgânica 3/2001, de 29 de agosto. No âmbito das suas competências legais, concedidas pela Lei Orgânica 3/2001, as associações militares, no seu artigo 2º da linha B, vêm projetadas o seu escopo social na defesa do seu estatuto social remuneratório e remuneratório. Apesar da lei apenas consagrar a audição das associações naquelas matérias, a prática do dia-a-dia, no que concerne às decisões tomadas, quer pelo Poder Executivo, quer pelo Poder Legislativo, não tem correspondido à imposição do que a lei determina. De igual forma, e no que respeita a matérias tão sensíveis quanto a remuneratória e a social, hoje tão sensível quanto a crise que ainda domina a sociedade portuguesa, a que os militares portugueses não são alheios e sofrem as consequências de decisões tomadas e não ouvidas, nomeadamente alterações aos regimes de reserva, reforma, de assistência na doença, na progressão de carreira e outras matérias, há que ir mais além. E aqui urge a necessidade de equilibrar forças, de modo a garantir a audição das associações na formação da vontade dos seus associados, na formação da vontade dos mesmos quanto à tomada de decisões que afetem a sua esfera jurídica. Igualmente urge tomada de decisões de órgãos que influem na citada esfera jurídica dos militares, individual ou coletivamente considerados, nomeadamente os associados das mesmas, tomar posição quanto ao garante da legalidade do Estado de Direito no que tange às decisões tomadas pelos órgãos decisores que possam influir negativa ou positivamente sobre a sua esfera privada. As associações têm personalidade jurídica, só não têm capacidade judiciária, isto é, de representar em juízo os seus associados. Aliás, nada na Constituição nega aos militares a sua representação em juízo, quer pela associação que o representa, desde que os mesmos sejam associados. Apenas vemos restrições aos seus direitos nas diversas leis que informam a condição militar, nomeadamente a Lei de Defesa Nacional das Forças Armadas, nos seus artigos 31A e 31F. Mas aqui apenas vemos cerceados os direitos dos militares, e que dizer dos militares associados de determinada associação profissional. Nada obsta a que os mesmos sejam pelos mesmos representados. Aliás, até o seu escopo social é bem claro, e para isso basta atender aos seus estatutos. A dialética é permanente, porque se litiga com a manutenção do Estado de Direito e a luta por uma justa decisão, aplicada ao caso concreto. E é aquela que deverá ser determinada pela representação das associações nos casos que afetem os seus associados, quer ao nível da progressão de carreira, remuneratória ou social. E aqui os entraves são muitos, derivados da tão propalada condição militar, a qual apenas é projetada pela negativa quando se tem por fim a retirar ou negar direitos de cidadania. E por que não ver tal condição militar, castradora do exercício do pleno direito de cidadania, como algo que se projeta no militar como o último garante do Estado de Direito, nunca conflituando com o mesmo, mas garantindo a aplicação das suas normas. De igual forma, e nunca, mas nunca equiparando as associações militares a qualquer órgão sindical, stricto sensu, representativo de centenas de milhares de cidadãos do norte a sul do país, pode-se por si próprio, na representação dos seus associados, interpor ações e providências cautelares na defesa não só de um militar, mas de todos os associados, impugnando qualquer decisão que a priori parece ilegal e aí aparece como entidade representativa de uma classe de associados. E aqui, havendo capacidade judiciária, sendo uma entidade com capacidade judiciária, com representatividade em juízo perante os tribunais, tem legitimidade consagrada legalmente a efetuar o pagamento de uma única taxa de justiça, como de se uma só pessoa se tratasse. Quando sabemos que o que está em causa é uma decisão que afeta milhares de cidadãos e cuja decisão a ser procedente afetará não só o representado, mas todos os associados.
é reconhecida pela Constituição e por lei às associações sindicais legitimidade processual própria para a defesa dos direitos e interesses coletivos dos trabalhadores que representem e para a defesa da pessoa coletiva, portanto, feita por uma entidade representativa de todos os trabalhadores, lutando por direitos e interesses individuais, legalmente protegidos dos trabalhadores, e poderes de representação e sem prova de filiação de trabalhadores lesados. Não pode confundir-se este direito legal dos sindicatos com a representação jurídica e ou judiciária. Trata-se aqui de uma verdadeira representação jurídica e ou judiciária, atribuída pelos artigos 56, número 1 da Constituição, 310, número 2 do regime de contrato de trabalho e funções públicas, vide o 26º do Código de Processo Civil, 3555, número 1, a linha C, ambos do Código de Processo dos Tribunais Administrativos. Aqui resulta que o sindicato, como parte processual, é o especial representante dos direitos e interesses dos trabalhadores associados ou não a certos setores de atividade e não influi como mandatário ou legal representante. De igual forma, e tomando o exemplo atrás descrito, há tão somente que aditar algo que permita às associações militares interceder pelos seus associados em juízo, mantendo-se na íntegra todo o seu texto. E sem ferir ou efetuar a extensão do artigo 56 da Constituição, direitos das associações sindicais e contratação coletiva, como se quisesse aplicar o mesmo às associações militares, o qual às mesmas nega o direito à liberdade sindical, existe a necessidade da Assembleia da República alterar de forma cirúrgica a Lei Orgânica 3 de 2001, aditando-se uma linha no seu artigo 2º, a qual, por mera sugestão, passaria a ter a seguinte redação. Isto é um repto de excelência, mas há que tomar iniciativa sobre isto. Alteração ao aditamento à linha I com o seguinte texto: representar em juízo os seus associados, defendendo os direitos e interesses dos militares que o representam. Claro que falamos em algo que poderá ser, para os mais conservadores, uma porta aberta para o sindicalismo que aqui hoje está a ser debatido nas Forças Armadas. Mas entendemos que há infundados receios quanto à representatividade em juízo ser uma porta aberta para a liberdade sindical. Isto porquê? Não podemos olvidar que, apesar de tudo, as associações militares são conduzidas e dirigidas por militares, quer no ativo, na reserva ou na reforma, e que sobre eles impendem sempre as leis que impõem restrições ao uso dos seus direitos. Para tal, veja-se na última alteração ao Regulamento de Disciplina Militar, mesmo sobre os militares em situação de reforma, pode contra os mesmos correr processo disciplinar, bem como poderá, e conforme já existe contra as associações, o eventual procedimento criminal. Isto é na violação do que estatutariamente estará plasmado. Eu não vou adiantar muito, mas este é um repto que se lança a tomada de iniciativa, quer através de grupos parlamentares, quer através de grupos de cidadãos, através de petições coletivas, dos próprios familiares militares, e lança aqui, de facto, havendo uma disparidade tão grande quanto ao associativismo / sindicalismo, que nada fere, de facto, os povos do Norte, mas que fere as mentes do Sul da Europa. E eu lançaria o repto ao Sr. Emanuel Jacob e às associações, todas elas, por forma a que fosse criado um observatório europeu sobre a aplicação dos direitos dos militares em todos os Estados da União Europeia. Obrigado.